Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos à introdução do livro O Extraordinário Agir de Deus, escrito por Eliane Bortoloni. Introdução. O que está escrito aqui não são fábulas ou contos mirabolantes provenientes de alucinações, nem contos fantasiosos e mentirosos. São fatos reais que aconteceram a pessoas a quem Deus quis manifestar o seu poder e a sua glória, a quem quis agir a seu favor, a quem quis revelar os seus mistérios, a quem quis levar curas e realizar milagres, socorros, provisões, porque assim Deus é. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. É o Criador, é o Salvador, é o dono da vida. Ele salva, cura e liberta. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus é imutável, pode fazer as maravilhas que fez no passado, ainda hoje. O mover de Deus é sobrenatural sobre o seu povo e a quem ele quer alcançar para atingir os seus desígnios. Ele é capaz de fazer coisas além do que podemos pensar ou imaginar. Pensando nisso, resolvi escrever essa obra para que você seja edificado e maravilhado com o que Deus fez às pessoas que relataram as suas histórias. Lendo a Bíblia, conhecendo Deus, os seus planos e o seu agir. Conhecemos o sobrenatural em tantas histórias, com tantos povos, em tantas pessoas. O modo como libertou seu povo da escravidão do Egito através de Moisés, abrindo o mar vermelho para passarem a seco, como alimentou aquele povo com maná, que livrou Daniel na cova dos leões e na fornalha ardente, que ressuscitou o filho da sunamita, que fez uma mula falar, que alimentou Elias com carne levada pelos corvos e outros tantos milagres e maravilhas. E no Novo Testamento temos o ministério de Jesus, o Filho de Deus que se fez homem para viver neste mundo, para trazer salvação, cura e libertação, que foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, que foi morto injustamente, mas ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus para viver com o Pai. Seu primeiro milagre foi transformar água em vinho na festa de casamento. Ressuscitou Lázaro, seu grande amigo, deu vista aos cegos, fala aos mudos, fez andar os paralíticos e libertação de espíritos imundos. Para conhecermos Deus, vamos pensar nos significados dos nomes dados a Ele, que são adjetivos, qualidades que lhe foram atribuídas conforme o seu agir. Nomes de Deus: El Shaddai, Deus Todo-Poderoso; Eloí, Deus no controle; Chamá, Deus presente; Kadosh, Santo; Jerai, Deus de provisão. Me desculpa, eu não sei se é assim que se pronuncia este nome dado a Deus, me perdoa. Adonai, Senhor; Shafatar, Juiz; Jeová Rafá, Deus que cura; El Elyon, não há outro igual; Palet, libertador; Jeová Nissi, minha bandeira; Elcaná, Deus zeloso. Não sei como se pronuncia esse próximo nome, é YHWH, que significa Jeová ou Javé, que significa Senhor, Deus Supremo. Eu sou o que sou, Elai Asher Yah, como se apresentou a Moisés. Abba, ou Abba, Pai. Nomes de Jesus, títulos: Cristo, Redentor; Messias, ungido; Salvador, Redentor, Pão da vida; Senhor, Filho do Deus vivo; Santo de Israel; Maravilhoso; Conselheiro; Deus forte; Príncipe da paz; Emanuel, Deus conosco; Cordeiro de Deus. Bom Pastor; Yeshua, Yeshua Hamashia. Somente com esses títulos dados a Deus e a Jesus Cristo já nos mostram suas qualidades. Conseguimos entender o poder, a honra e a glória e o louvor a eles devidos. Aleluia! Espero que essa obra edifique a sua fé, que haja crescimento espiritual na sua vida
e conheça a grandiosidade do nosso Deus. Não fique triste se você ainda não teve experiências como essas, achando que ainda não experimentou o sobrenatural de Deus, se achando menos espiritual ou menos amado do que essas pessoas. Isso não é verdade. Você é filho amado e foi guardado de muitos males. Recebeu muitos livramentos que até nem percebeu. Recebeu curas, socorro na angústia, previsões em sua casa, empregos, e a mão de Deus e seu direcionamento estiveram e estão sobre você. Louve o Senhor por todos os seus feitos, e assim como o salmista disse, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Não precisamos de sinais e maravilhas extraordinários na nossa caminhada com Deus. Deus age como quer e a quem quer. O extraordinário já temos, que é a fé. O ato de crer nas coisas que ainda não existem, de ver por antecipação os fatos, crendo que serão realidade. É pela fé que obtemos as curas, as provisões de que precisamos e a salvação em Jesus. A fé é um ato sobrenatural. Outro fator sobrenatural é sermos a morada do Espírito Santo, sermos a casa dele, vivermos com ele como consolador, conforme Jesus disse que iria para o céu, mas deixaria o consolador. Isso é extraordinário. A sua manifestação ocorre de diferentes formas, como ouvir sua voz audível ou na mente, sentir algum sentimento forte em relação a algo ou alguém, sentir fortemente a sua presença em momentos de adoração, como arrepios, emoção, falar em línguas estranhas. Isso é tremendo e sobrenatural. O agir de Deus é extraordinário e sobrenatural em nossas vidas, independente de sinais e maravilhas. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Salmo 77, versículo 14. Capítulo 1. Jeová Jirê, o Deus de provisão. Neste capítulo, vamos escrever histórias de provisões do nosso Deus Jeová Jirê. Ele é um Deus provedor que nos socorre quando precisamos, quando lhe pedimos. Ele sustentou o povo de Israel com maná, com cordonizes, fez brotar água da rocha para beberem. A farinha e o azeite da botija da viúva não terminava. Elias foi alimentado com carne trazida pelos corvos. Acho incrível essa história de que Elias era alimentado por corvos que lhe traziam a comida. Veja, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. 1 Reis, capítulo 17, verso 6. E muitos outros casos na Bíblia que mostram o quanto Deus se preocupa conosco. Conheci alguns missionários e participei de congressos de missões e ouvi muitos relatos deles, muitas histórias fantásticas. Não que eles sejam melhores do que nós, mas eles vivem totalmente dependentes do Senhor, dependem diretamente das provisões e cuidados de Deus. Longe de casa e da família, de sua cidade e país, vivendo com recursos escassos, de ofertas alçadas, de sustento da igreja porque abdicaram de uma vida cheia de conforto, de seus próprios sonhos, para viverem os sonhos de Deus. Muitas coisas sobrenaturais acontecem no campo missionário, mostrando direcionamentos, cuidados, socorros e provisões. Amo ouvir essas histórias, amo o extraordinário agir de Deus. Minha filha é missionária e esteve em uma temporada no Peru, em Iquitos, um local muito carente. Com poucos recursos em seu sustento e outros da igreja, era acolhida e alimentada com amor por aquele povo humilde. Quando lhe faltava alguma coisa de necessidade básica, logo aparecia alguém ofertando ou dando o que lhe faltava. Isso nas mínimas coisas, como quando o shampoo tinha acabado e ela só havia pensado como lavaria os cabelos, se seria com sabão.
No dia seguinte, uma irmã lhe presenteou com um shampoo da melhor qualidade. São os mimos de Deus, como os missionários dizem. Nossa, eu já vi tanto isso, já aconteceu muito disso na minha vida. Ela ficou doente de malária e precisou ser atendida, mas não tinha o cartão de saúde local para consulta médica. Meio atordoada, ela mostrou a CNH, Carteira de Habilitação Nacional, válida somente no Brasil. E a atendente aceitou, anotando os dados e o número. Mas como? Ela não viu que esse documento era inválido no país e que não era o cartão de saúde deles? Acho que Deus a cegou ou a confundiu. E assim ela foi atendida e cuidada por aquele povo. Vou contar a história de um pastor de uma igreja pequena que naquele mês em especial estava passando por dificuldades. Os armários da despensa estavam vazios. A esposa do pastor orou a favor disso e Deus lhe falou que ela teria as compras de mercado naquele dia e era para fazer a lista de tudo que precisava. De posse dessa certeza, pela fé, ela fez a lista e falou ao esposo a respeito do que recebeu de Deus, perguntando-lhe o que ele precisava, porque nesse dia ela iria ao mercado. Ele, zombateiro, falou: pede uma caixa de bombom para nossa filha. E ela anotou aquilo como sendo o último item da lista. Já tinha anoitecido e ela estava arrumada, esperando o momento de ir ao supermercado. Não sabia como, nem como faria, mas cria que Deus cumpriria o que tinha prometido. De repente, um carro buzinou e era uma irmã da igreja chamando-os para tirar as sacolas de compras do carro. Ela disse que Deus lhe pediu que fizesse umas compras para eles e, nossa, eu estou toda arrepiada. E disse-lhes que não sabia se eles estavam mesmo precisando, mas obedeceu. Na retirada das compras, o casal viu que eram exatamente os itens da sua lista, menos o último, que era a caixa de bombons. E o pastor, rindo, disse: acho que Deus não gosta de bombons. Mas uma buzinada, e era a mesma irmã, dizendo que tinha esquecido de entregar a caixa de bombom para a criança. O que devo dizer de tudo isso? Gente, eu fico maravilhada, me desculpa. Eu fico maravilhada com essas coisas que Deus faz. Deus é muito lindo, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu amo essas histórias. Muitas histórias como essa tenho ouvido ao longo da vida. Uma parecida com essa ouvi de uma moça numa célula em que participei. Ela nos contou que o marido estava trabalhando em outra cidade e tinha depositado um valor de R$ 600 para ela fazer compra no mercado. Fazer o rancho, como ela disse. Ela fez as compras e no carro ouviu de Deus que deveria entregá-las a uma certa família. Logicamente, ela relutou com essa ideia, mas resolveu entregar apenas alguns itens. Aqueles de necessidade básica, deixando para ela os iogurtes, queijos, carnes e guloseimas. Ainda no trajeto de casa, Deus insistia com ela para entregar tudo o que estava no carro. Tudo seria o que ela teria para comer vários dias com a filha. Porém, obedeceu crendo que Deus cuidaria delas. Ao chegar em casa, na casa da família com as compras, a menina perguntou se ela era um anjo, porque naquela manhã Deus lhe disse que viria um anjo entregar comida. E completou dizendo que o anjo se esqueceu de trazer uma cobertinha para ela, como Deus falou. Nesse momento, ela se lembrou que carregava um edredom no banco traseiro. Foi até o carro e entregou a menina, dizendo-lhe não ser um anjo, mas uma serva de Deus que ouviu dele para presenteá-los com aquilo tudo. O presente era dele. Ela voltou feliz e leve para casa, mesmo com o carro vazio, com a certeza de que Deus proveria os alimentos de que precisava. No dia seguinte, o marido telefonou dizendo que havia depositado mais R$ 600, pois a empresa havia esquecido de pagar a bonificação e os extras. Foi ao mercado e refez as compras. Como Deus é maravilhoso! Já aconteceu comigo um caso parecido. Estava saindo com o carrinho de compras do mercado e vi uma pessoa conhecida saindo com 2 sacolas na mão.
Conversamos um pouquinho e Deus me pedia para entrar com ela no mercado e pagar sua compra no valor de R$ 140, que na época daria para uma semana ou 10 dias. Falei para ela entrar na loja e comprar o que precisava, porque Deus estava me pedindo isso. A princípio ela recusou, mas quando eu lhe disse que era de Deus, ela aceitou. Fez as compras, porém não lhe disse do valor que ele me falara. Porém, quando passamos no caixa, o valor foi de R$ 139. Foi aí que ele disse sobre o valor e ficamos admirada com a aproximação. Não calculamos nada, mas Deus estava calculando tudo. Fiquei muito feliz por ter obedecido a Deus e ter ajudado a quem precisava de ajuda. E o que gastei não me fez falta, mesmo estando com o orçamento apertado, pois Deus supre as nossas necessidades. Depoimentos. Uma bolsa de estudos. Cursava serviço social e estava no meio do curso, mas as mensalidades pagas pela minha mãe estavam pesadas e ela não estava mais dando conta de pagar. Entreguei esse curso ao Senhor e minhas notas eram muito boas. Minha mãe orava pedindo auxílio de Deus, condições para eu continuar na faculdade. Um dia ela sugeriu que trancasse o semestre, mas disse que era inviável, queria logo terminar porque tinha planos em me casar e isso poderia atrapalhar. Sugeriu que fizesse o curso à distância, mas a grade curricular mudava muito e perderia tudo o que havia feito. Teria que começar do início. Então ela disse que era urgente arrumar uma bolsa de estudos, mas já havia tentado pelo Enem e o ProUni e não tinha obtido resposta. Tentei uma bolsa oferecida pela própria universidade, mas descobri que era somente para EAD, estudo à distância. Continuávamos orando. Minha mãe levou o caso até a célula para orarem a respeito. Um dia abri a tela para imprimir o boleto para pagar e ao invés do valor de R$ 600, estava somente 180. O estranho que não abria as outras mensalidades para visualização como era antes. Telefonei para minha mãe e contei-lhe sobre o valor, dizendo que deveria ser um erro da faculdade. O que faria? Pagaria ou iria no financeiro para saber? Minha mãe respondeu que era para pagar, porque se a faculdade tivesse errado, logo cobraria a diferença no próximo boleto, porque, além do mais, estávamos orando por uma solução. Não seria uma bolsa? Mas não porque quando ganhamos uma bolsa de estudo, principalmente se for do ProUni, tem muita burocracia, muita documentação, comprovação de renda familiar e outras coisas. A que eu tinha concorrido era para curso à distância, então não justificaria o fato. Paguei o boleto e no próximo mês o mesmo ocorrido e pagamos também. Certa vez me chamaram para ir ao financeiro. Liguei para minha mãe e disse: apronta o bolso, porque agora a diferença vem. Minha mãe respondeu calmamente: vá com fé, que tudo se resolve nessa vida. Se eles erraram o valor, negociaremos e tudo vai ficar bem. Tremendo de medo fui. A moça pediu-me para sentar e veio com muita papelada para assinar, dizendo que era de bolsa de estudos e que eles não tinham percebido que já usufruía dela, então era para regularizar. A bolsa era parcial até o final do curso e já aparecia o desconto nos próximos boletos a serem pagos até o final. Que bolsa era aquela e sua origem, nem fiquei sabendo. Mas criei que era provisão divina. A bênção não parou por aí. Ganhei o vale transporte da minha sogra, que não estava usando porque ia de bicicleta trabalhar. Uma economia razoável. No final do curso, conquistei mais uma bolsa integral na mesma faculdade para pós-graduação na área de conselho tutelar. Deus é tremendo. Talita. Parabéns, Talita, pela bênção alcançada. Esse depoimento me fez lembrar de um rapaz que conheci no interior de São Paulo durante uma viagem missionária que fizemos. Ele era funcionário da Petrobras e um servo dedicado à obra do reino, juntamente com sua esposa. Tinha uma linda casa e um carro muito bom. Ele me contou que quando estavam recém-casados, os dois ficaram desempregados
vendendo coisas de porta em porta. Ele era um mecânico náutico, uma ótima profissão, mas sem emprego. Estava tendo inscrições para um concurso da Petrobras. Um irmão da igreja falou que ele fizesse para sua área de mecânico de navios. Ele disse que não tinha dinheiro para inscrição e nem havia se preparado para um concurso do porte da Petrobras. O irmão respondeu que ele emprestaria o dinheiro para a inscrição, mas que corresse para pagar porque era o último dia. E que, se mesmo que ele não passasse, serviria como experiência, que não tinha o que perder. E assim ele fez, não sabendo nada, chutando as respostas, pedindo a Deus que eu dirigisse a marcar as respostas certas, e nem ligou para o resultado do edital, porque seria impossível ter sido aprovado. Passados uns dias, telefonaram para ele dizendo para se apresentar no RH, porque tinha sido aprovado e o tempo estava esgotando. Que história fantástica! Depois de conhecê-la, passei a acreditar mais no agir e mover de Deus. Não aconteceu algo parecido com você? De precisar de determinada coisa e alguém lhe dar uma cesta básica trazida no momento certo, achar dinheiro no chão no momento em que não tinha, um crédito na conta proveniente de uma bonificação esquecida, de um pagamento de extra, de um serviço para fazer, uma vaga de emprego? Poderia contar inúmeras histórias de como Deus se preocupa conosco e cuida de nós. Dinheiro cai do céu? Quando era adolescente, tinha 12 anos, vivi uma experiência junto com minha mãe que me marcou muito. A partir dali, passei a depender de Deus para muitas coisas e foi um marco importante para a minha fé.